Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e dando continuidade à nossa programação voltada para o Maio Amarelo, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos entender mais sobre a nossa parceria de sucesso com o Detran do Rio de Janeiro. Nos últimos meses, atuamos juntos em diversos eventos voltados para a conscientização sobre segurança viária, impactando milhares de pessoas entre pedestres, motociclistas e estudantes. E agora, no Maio Amarelo, o impacto e relevância desse trabalho fica ainda mais evidente. E para a gente conhecer mais sobre o Detran e os projetos que a gente vem desenvolvendo juntos, nós vamos receber hoje o vice-presidente do órgão, André Mônica. André, muito obrigado aí pela participação, por sua disponibilidade para a gente falar um pouco desse trabalho aí que a gente vem desenvolvendo. Olá, Paulo, prazer participar com vocês. Eu acho que essa parceria é fundamental, né? A Rio Ônibus tem uma grande importância na vida do cidadão e em relação ao Detran nós temos vamos dizer assim, uma relação de grande proximidade dentro do Sim, interesse, que é o interesse de cuidar da paz no trânsito, né? Que é o nosso objetivo, o objetivo que une Rio Ônibus, Detran, enfim, tantos órgãos sim, enxergam que hoje falar de trânsito a gente diretamente tem que associar a falar de vida, sim. né? Os cuidados com o trânsito, a segurança no trânsito estão diretamente relacionados à vida das pessoas. Isso é importante demais e é uma oportunidade bem legal da gente conversar sobre alguns assuntos. Então, tá bom, então vamos dar início aqui, te pedindo que você conte um pouco para os nossos ouvintes quais são os trabalhos que o Detran está desenvolvendo voltados aí para a questão da segurança viária e, na sua visão, qual é o papel do Maio Amarelo, desse mês especial, nessa busca aí pela redução dos acidentes de trânsito. Veja, Paulo, a questão do Maio Amarelo, né, é uma questão que vai muito além do Brasil. Eu acho que quando a gente fala de trânsito, a gente fala de um problema de dimensão mundial. Tanto é que o Maio Amarelo ele tem origem numa discussão a nível de Organização das Nações Unidas, a ONU, né, delibera no sentido de que o mundo precisava, né, entender o trânsito de uma forma, vamos dizer assim, bastante cuidadosa por conta de tudo que a gente vê como consequência de ações que são ações que nos trazem sérios problemas. Então, cuidar do trânsito hoje é uma coisa que é um desafio a nível mundial. E o Maio Amarelo surge quando o governo brasileiro, né, não podia ser diferente, abraça essa iniciativa mundial e, através do Ministério dos Transportes e especialmente da Secretaria Nacional de Trânsito, o Senatran, ele adota o mês de maio como um mês onde você fortalece essas campanhas, que, aliás, elas devem ser permanentes, né, ao Sim, nosso ver, para que a gente traga a tão sonhada paz no trânsito. Na semana passada, né, na quinta-feira passada, dia 2, né, dia 2 de maio, sim, dia 2 de maio. no auditório do Ministério dos Transportes, nós tivemos o lançamento da campanha nacional do Maio Amarelo. E o lema desse ano é muito interessante. Ele diz assim: a paz no trânsito começa por você. Sim, Isso é uma grande verdade. A paz no trânsito passa por todos nós, né? Não só nós que somos eventualmente motoristas, mas o pedestre, o ciclista, o cara que está lá na sua motocicleta. Hoje o número de motocicletas cresceu absurdamente. Isso é mais um desafio, uma novidade sim. no desafio para o trânsito. Então nós estamos aí nessa campanha do Maio Amarelo, e o objetivo é a gente unir todos os atores, né? E a gente agradece muito, mais uma vez, a Rio Ônibus Sim. por fazer parte dessa campanha, que envolve não só o governo do Estado, através do seu Departamento de Trânsito, mas outros órgãos que têm uma direta relação, as nossas polícias, né? Tanto a Polícia Militar como a Polícia Sim, Rodoviária, Corpo de Bombeiros, né? A área da saúde, que é diretamente afetada, porque recebe lá sem dúvida as alguma. consequências dos problemas do trânsito. Nós temos segmentos aí da sociedade civil organizada, né? Não sei se falei, as prefeituras, né? E Sim, aqui falou também. no Rio de Janeiro, evidentemente, a Prefeitura do Rio. Então,
assim, um conjunto de atores que têm uma responsabilidade direta na gente fazer aí com que a educação chegue, orientação, para que a gente possa diminuir, né, os problemas relacionados ao trânsito, para que a gente possa, de verdade, promover a paz no trânsito. Então, serão uma série de iniciativas, desde iniciativas assim que são simbólicas, você passar, muita gente. Essa semana mesmo um amigo me ligou, mas pô, o prédio do Detran está amarelo, é o Maio Amarelo. Então, Sim, nós temos o prédio do Detran, né, a Câmara do Rio, vários, né, prédios históricos aí, iluminados no amarelo, chamando a atenção das pessoas para que ela faça essa reflexão de que a paz no trânsito passa por todos nós. A gente precisa, sim. né, ter isso em mente. E a questão educativa, ela é fundamental, Paulo. Eu acho que é o grande lance, é você fazer, e a gente tem feito isso, inclusive com a colaboração de vocês, palestras, capacitação, enfim, isso é uma coisa muito importante. Não só, eu acho que a fiscalização é fundamental, é muito importante, sim, mas o papel da fiscalização ele vai diminuindo no momento em que a educação vai tomando conta, Sim. eu diria, né? E graças a Deus, acho que a gente está com um conjunto de iniciativas aí que tem tudo para dar certo. Eu ia te fazer uma segunda pergunta que, de certa forma, você até já me respondeu. Estamos nós, vocês no Detran, e tem a Operação Lei Seca também, Opa, que é uma bem lembrado. iniciativa estadual que faz um trabalho excelente. Tem a Sete Aliás, a Rio. Operação Lei Seca, Paulo, te interrompendo aí, né? Não, à Assim, vontade. acho que é uma coisa muito legal da gente lembrar, são 15 anos de Operação Lei Seca. Eu me lembro, coincidentemente, a gente estava aqui numa palestra, aqui a gente fez o segundo fórum de segurança no trânsito, e que envolve não só o Detran fazendo, né? O Sim, Detran é que protagonizou isso, mas, na verdade, o objetivo da gente é levar conhecimento, né, a todos os atores em segurança no estado inteiro. Aqui no sim, auditório do PR, nós não, fizemos ontem, melhor dizendo, esse fórum com várias palestras, área de fiscalização, área relacionada à legislação, sim, educação, enfim, estatísticas. E a gente trouxe aqui, né, as equipes das prefeituras do estado inteiro e outros segmentos aqui do governo do Rio de Janeiro, e participaram também setores da sociedade civil, e a gente fez palestras e estava lá, né, o major que representou a Coronel Patrícia, sim. e ele fez uma palestra lá, nos trazendo os números da Lei Seca. A Lei Seca é uma conquista que está fazendo 15 anos, é uma conquista significativa para a vida no trânsito. Eu acho que é indiscutível o papel importante demais na Lei Seca, dentro desse contexto aí, da gente diminuir os traumas relacionados a trânsito. Não, sem dúvida. A gente acompanha bem o trabalho deles aí, assim, desde o início, e uma coisa que eu lamento aqui nas conversas com os amigos é aquela questão daqueles grupinhos que ficam informando onde tem lei seca, o pessoal dá um É jeitinho de verdade. passar para lá e para cá, e a gente fala, pô, vocês não sabem a importância que tem a lei seca, que tem outras medidas Se olhar para as reprimir, estatísticas, né, né? Paulo? As Agora, estatísticas dos acidentes, né? Quando você vincula a sim, questão do consumo de droga, de álcool, um troço sim, é uma assim coisa absurda, absurdo, né? né? A gente tem Então, aquela imagem lá de São Paulo recente, né? sim, Daquele episódio, daquele aquele acidente Porsche que envolvendo bateu aquele num carro de veículo de luxo. aplicativo e tal. Rapaz, aquilo ali, Deus do É, céu. Aquilo ali absurdo. assim, é um retrato de que a lei seca tem fundamental importância e que a gente precisa ter consciência, Sim, todos nós precisamos ter, não é isso? não, sem dúvida. Mas é o que eu estava falando, você colocou uma coisa interessante. Você citando, são essas entidades todas, todo mundo tem a sua função fiscalizadora, como o Detran tem, a própria Sete Rio do município, a Operação Lei Seca, as empresas de ônibus também têm as suas medidas fiscalizadoras em cima dos seus motoristas. E todo mundo busca a conscientização, né, das pessoas, a questão da educação. Eu debato muito em alguns fóruns que eu participo, porque algum pessoal da área técnica ainda insiste, não, a gente tem que ter medidas, ter mais limitadores, tem que mexer na geometria das ruas, das curvas, tem que estreitar as pistas, tem que colocar mais tachões,
tem que colocar mais pardais e tudo, mas tem aquele componente que eu sempre bato, que é fundamental. Olha, eu acho que leis a gente já tem muitas, medidas de repressão tem muitas. Eu acho que o grande trabalho é a conscientização realmente. Incutir na cabeça dos motoristas, não só deles, mas dos pedestres, dos motociclistas, dos ciclistas, de todo mundo, que tem que haver um respeito básico pelas leis de trânsito. É uma questão até de cidadania, né? Ter esse cuidado, porque uma conversa nossa com o pessoal do Observatório, no ano passado, quando a gente celebrava aqui que o Rio Ombros tinha se tornado uma entidade laço amarelo, em uma conversa me falaram uma frase que é interessante, foi adotada, acho que na Suécia ou na Dinamarca, falava o seguinte: ninguém precisa morrer no trânsito. Se todo mundo tiver os cuidados que tem que ter, tiver o cuidado com o próximo, isso, a gente não vai ter acidente nenhum. Se revisar o seu carro direito, se respeitar os limites, pô, não vai morrer. Pode até ter uma batida de carro, alguma coisa assim, causada talvez por uma falha mecânica, mas acho que grande parte vem da falha humana, que é um problema sério. Então, acho que uma coisa que você falou ao longo aí das suas colocações é essa questão da educação e da conscientização. A gente tenta fazer, a gente quando vê esse pessoal de motos, por exemplo, pessoal avançando o sinal, andando pela contramão, passando pelas passarelas, andando pela faixa de pedestre, pela ciclovia. Então, como é que você enxerga isso aí? Esse trabalho que é um trabalho de Sísifo. A gente todos os dias acorda conscientizando, 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 e a gente vê, né, matérias, dados do Corpo de Bombeiros, seria uma outra colocação, mostrando aí que a quantidade de acidentes que a gente tem, especialmente com motocicletas. Como é que você enxerga uma saída para isso, assim? Bom, né, em primeiro lugar, um dado, né? Infelizmente, Sim, se a gente fechar os exercícios, os dois exercícios anteriores, é, 2023 e 2022, e compararmos, infelizmente, nós vamos encontrar aí um aumento de aproximadamente 20% no número de acidentes de trânsito. sim, E, assim, um dado que mais machuca a gente é que também há um aumento de 6% nas vítimas fatais, aproximadamente. Isso é um dado sim, que a gente teve até acesso ontem numa palestra, e a nossa equipe aqui da AGEM apresentava esses dados, eu assisti às palestras, boa parte delas, e esses dados nos chamam a atenção. E eu concordo plenamente com o que você falou, eu acho que a saída, a grande saída, a solução de verdade está na educação. Porque, por mais que você tenha sistemas fiscalizatórios eficientes, a fiscalização ela não vai, de modo algum, alcançar todo o tempo a todos. sim, De modo que, exatamente como você colocou, se cada um fizer a sua parte, se o motorista, né, aquele que está dirigindo o seu carro, andar direitinho, respeitar os limites de velocidade, tiver o cuidado com o seu veículo estiver licenciado, né, se esse motorista tiver o cuidado de dirigir em sã consciência, sim, se o pedestre também tiver os seus cuidados, se o ciclista tiver os seus cuidados, e se o motociclista, porque você cita a questão do motociclista, porque o número, né, de habilitados hoje, e o número de motos hoje em circulação cresceu absurdamente. E sim, esse retrato que você coloca é uma verdade evidente que a grande maioria daqueles que pilotam suas motos são pessoas responsáveis, né? Mas você tem as exceções que, infelizmente, acabam nos trazendo os sérios problemas. Então, eu acho que, né, o que temos feito no Maio Amarelo, que a gente tem aqui no Detran, para você ter uma ideia, a gente tem uma coordenadoria de educação. sim, Essa coordenadoria de educação, ela tem inclusive recursos carimbados para ações educativas. Então, o que que a gente tem feito? Precisamos fazer mais. São ações educativas, como você colocou aí, nas escolas, fóruns, como o que fizemos ontem, um segundo fórum, né? E voltado à formação daqueles que vão replicar lá nos municípios essas noções de educação do trânsito. sim, E eu entendo que começa no jovem. Eu acho que essa questão da educação para o trânsito, ela precisa estar na escola. Isso é fundamental. Então, a gente precisa estar presente nas escolas com palestras, né? Fundamental
esses que são os profissionais do trânsito, e aí eu quero elogiar o trabalho de vocês em ônibus, que esses estejam passando, né, por palestras de Sim, constante capacitação. E, aliás, agradecer a parceria que a Rio Ônibus tem feito nesse Maio Amarelo. A Rio Ônibus é fundamental nesse processo, como todos os outros atores. sim. Mas assim, nós tivemos aí agora um passeio ciclístico aqui no centro do Rio, né? A Olimpíada, né? Dos Dos motoristas motoristas. lá em Deodoro, que são eventos que envolvem também capacitação, educação, e nós vamos ter uma grande ação no entorno do Engenhão, né? Sim, Que está próxima. é, é verdade, está programado que vai ser uma demonstração, né, da questão dos pontos cegos, que são um Sim, problema. Motorista de ônibus, é preciso que todo mundo entenda isso. Essa história do ponto cego é é muito um séria. problema sério, não é isso? Nós vamos também ter uso de simuladores dos efeitos de drogas e álcool ao dirigir e também vamos fazer verificação das condições de saúde, né, glicose, a pressão arterial, mas enfim, né? E eu acho que essas ações e essa integração entre todo mundo que tem essa responsabilidade direta com o trânsito é fundamental. Então, eu acho que, repetindo, a gente já fala aqui de educação toda hora, né? Eu Sim, acho que a sim. educação é a grande ferramenta É, de tudo. E não é diferente no trânsito. Acho que o caminho é a gente intensificar essas ações, fazendo esses casamentos, né, essas parcerias aí, que o Maio Amarelo está aí, a gente está vendo. sim, Esse sim. Maio Amarelo é um golaço, e a gente pode fazer com que esse Maio Amarelo ele se replique durante todo o tempo, para que a gente, com o tempo, encontre aí um cenário de verdade, de mais paz no Sim. trânsito. É o maio amarelo, mas tem que ter o junho, julho, agosto, setembro. Isso O aí. ano inteiro amarelo. É o que a gente tenta fazer e chamar a atenção da sociedade. Agora, tem uma última pergunta aqui, porque a gente vem conversando aqui na, na nossa prosa, e acho que a gente abordou aqui os pontos principais, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que o Rio Ônibus, pela primeira vez, tem lugar nesse conselho. Nós temos a nossa titular participando direto aí das reuniões. Eu até sou suplente, peço desculpas por nunca ter participado das reuniões, mas é porque, como a nossa titular é bastante assídua e participativa, aí eu vou tocando do outro lado aqui, enquanto ela vai lá conversando com a turma toda. Eu queria que você explicasse, então, para os nossos ouvintes, para a gente encerrar, o que é o CETRAN, né? Qual a função dele? São tantas siglas, é o DETRAN, é o DENATRAN, a gente vai falando, é a Sete É. Rio, e Lei Seca e tal, mas qual é a função do CETRAN? As pessoas acham que é só um órgão de recurso de multas. É como falam comigo. Eu falo, não, a gente é muito mais, mas eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que é o CETRAN e qual a relevância dele, né, dentro de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Primeiro, dizer a você o seguinte, né, que você é suplente de uma grande conselheira aqui do nosso Conselho Estadual de Trânsito. Sim, Ela sim, faz um belíssimo trabalho e você é suplente, a responsabilidade é grande, mas sim, claro. parabenizar a participação de vocês. Bom, o que é o CETRAN? O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. Como todo conselho, é um órgão formado por representantes do poder público e da sociedade civil, enfim, né? E, evidentemente, indicados em razão do objetivo desse conselho. Sim, Conselho Estadual de Trânsito, o objetivo dele, evidentemente, é cuidar das questões relacionadas ao trânsito. Bom, vamos lá. O que é o Conselho? O Conselho, a nível de Estado, ele é a instância superior a nível consultivo e normativo nas questões relacionadas a trânsito. sim, Então, é o Conselho Estadual de Trânsito que discute e delibera sobre essas questões relacionadas a trânsito, sabendo todos que as matérias relacionadas a trânsito, a legislação de trânsito, ela é uma legislação de competência federal. Mas no âmbito dos estados, existem os conselhos estaduais que deliberam acerca dessas novidades ou dessas matérias. sim, Recentemente mesmo, nós tivemos o episódio do exame toxicológico, história do vencimento do exame sim, sim. toxicológico, inclusive o Rio Ônibus se fez presente pela nossa querida representante, né, onde nós discutimos aí, porque a ideia do Detran é educar, orientar, nosso papel aqui é ajudar o cidadão, né? Sim. Então, o Conselho Estadual de Trânsito, além de ser esse órgão é, normativo e consultivo a nível de Estado, ele também é a última instância no julgamento dos recursos de trânsito. O Conselho Estadual de Trânsito
Se você tem, ou você porventura é multado, né? Você tem que olhar lá quem te multou, o órgão autuador, e com ele você vai discutir o mérito dessa multa. E se você não tiver êxito, você tem, né, a outra instância, a última instância, que é a instância do Conselho Estadual do Trânsito, formado da forma como Sim, mencionei. Muito bem. Além disso tudo, cabe também ao Conselho Estadual de Trânsito, ele faz aí a interface com os municípios, para que eles se integrem no Sistema Nacional de Trânsito. sim, Como dito, né, trânsito, ele é disciplinado pelo a nossa lei maior de trânsito é o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, CTB. né? E o Código de Trânsito, ele é uma legislação que vale para todos os municípios brasileiros, para o país inteiro. E nós temos, né, no âmbito do trânsito a nível nacional, né, o nosso Conselho Nacional de Trânsito, que é o nosso CONTRAN, e nós temos a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o órgão executivo do governo federal, vinculado ao Ministério dos Transportes, e que, né, toca as questões relacionadas a trânsito. Aliás, o Senatran é dirigido pelo Adroaldo Catão, que é um advogado, um colega, faz um belíssimo trabalho, né? Tem feito um belíssimo Sem trabalho dúvida. em Brasília, vale ressaltar isso, né? E dizer dele é um cara muito acessível, que discute com os estados, né? Ele entende a realidade de cada estado, apesar de ser trânsito ser uma questão nacional, mas existem as peculiaridades e particularidades de cada estado. Sim, E, assim, o Senatran é um órgão que tem ouvido para isso. Pelo menos a gente tem lidado e, assim, não poderia deixar de fazer esse registro aqui, né, em favor aí dessa facilidade de acesso que a gente tem tido. Então, esse é o Conselho Estadual de Trânsito, nosso chamado CETRAN. Ele funciona por acaso aqui no prédio do Detran, ele se reúne regularmente e delibera questões relacionadas a sim, trânsito, julga os recursos, enfim, né? Mas ele é um órgão que tem a sua autonomia, tanto é que a sua composição ela é feita por decreto do governador do estado do Rio de sim, Janeiro. sim, Ele que nomeia, né? Evidentemente que você tem aí sociedade civil que indica as pessoas, a Rio Ônibus, né? Ela sim, indica lá o seu representante e o seu suplente, assim outras instituições que compõem esse colegiado que discute e tem, de verdade, uma importância muito grande em trânsito. Vale até destacar também esse papel de fazer a interface aí com os municípios do estado do Rio de Janeiro. Hoje, quase todos os 92 municípios são, salvo engano, 76 municípios, eles já estão integrados, nesse Sistema Nacional de Trânsito. Então, é um papel importante sim. que o setor desempenha também. Então, tá bom. Bom, André, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast. Queria te agradecer aí mais uma vez pela participação e te parabenizar pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no Detran, no CETRAN também, que a gente acompanha de Em nome do perto menino que e você deu. tem orgulho dessa parceria, da gente poder participar junto com vocês aí desse Maio Amarelo e que a gente quer que seja, como a gente disse, né? Que dure o ano todo, todos os anos. Acho que a conscientização não é nesse mês, a gente tem que estar atento para isso aí o tempo todo e que cada um que está nos ouvindo hoje pense no mote aí da nossa campanha, né? Afinal, a paz no trânsito começa por você. E é isso, amigo. Isso Então, aí, muito Paulo. Foi obrigado. um prazer, eu que agradeço o convite e dizer o seguinte, né? O nosso sonho é que a gente, quando, né, encerrarmos o ano de 2024, fomos olhar lá as estatísticas, os indicadores, a Sim, gente, ao invés do que a gente viveu de 23, de 22 para 23, a gente possa viver uma vitória, né? Que a gente possa enxergar ali uma diminuição no número de sim. acidentes, de vítimas, enfim. Isso, né, é um objetivo que a gente tem que perseguir todo dia e é fundamental, repito, essa aliança com todos nós, Todos nós Rione, nisso aí. Detran, Sete Rio, Bombeiro, PRF, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, enfim, todo mundo tem que estar unido, lei seca, no Sim, objetivo da gente construir indicadores que digam assim: ó, estamos no caminho certo. isso aí. E Obrigado, vamos Paulo. chegar lá, André, tenha certeza. Bom, agradecido aqui ao vice-presidente do Detran do Rio de Janeiro, André Mônica, pela participação. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser.
Na semana que vem estaremos aqui com mais um episódio relacionado ao Maio Amarelo. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.